Galerinha, bom dia, tudo bom? Eu sou o Márcio Guerreiro, eu sou engenheiro, sou restaurador automotivo. Estou aqui com, vocês sabem, fazendo um opalão. Vim comentar com vocês um vídeo que eu assisti ontem de uma pessoa que tá fazendo alguns trabalhos aí, e eu vi que ele comentou a respeito de estar colocando resina de fibra em massa poliéster, tá? Essa massa é uma massa da PPG, é uma massa que ela tem, a resina dela já vem misturada, tá? Então a composição, isso chama-se ficha técnica, tá? A composição da ficha técnica dela permite que eu faça alguns comentários em relação a fibra, tá? A resina. Pode ver, não tem resina, tá? As resinas que existem dentro das massas são resinas próprias para massa poliéster, não é resina de fibra. A composição da massa, ela permite que você faça uma diluição da massa. Então, pelo fato dela você pode ver que a consistência dela, ela é bem durinha, que ela é própria para uso. Se fosse para vir com uma resina a mais, a própria massa já viria com uma resina a mais. Então você pode ver, ó, tá vendo? Ele tá limpo. Então, se fosse para ter mais resina, a própria empresa, o próprio químico responsável, tá? O engenheiro responsável já faria o complemento de resina na massa. Mas a massa permite que você dilua ela, tá? Então a diferença da aplicação dela vai ser o prazo que você tem. Por que uma massa é diferente da outra? A massa ela é composta de carga mineral. Essa carga mineral chama-se talco mineral. E a resina poliéster é completamente diferente da resina poliéster da fibra, tá? Então, por que eu falo? A resina da fibra, quando ela seca, ela vidra. Então, pelo fato dela vidrar, não é só a malha da fibra que faz ela ficar dura, a resina também. Então, se essa massa aqui ela é flexível, ela tem que ser flexível, por isso que ela chama-se massa poliéster. Se fosse para ser uma massa rígida, a gente estaria ainda na massa plástica. Então a diferença da massa poliéster e da massa plástica é esse daí. A massa plástica sim usava resina de fibra. Então é completamente diferente das cargas que a gente tem aqui hoje, tá? Então essas cargas que tem aqui é completamente diferente da resina de antigamente. Antigamente a gente pegava o pó da massa plástica e botava a resina e usava de novo. Quem é das antigas sabe disso aí. Mas hoje não. Hoje é completamente diferente. A resina é diferente. Então por que eu vou colocar uma resina para voltar lá na época da massa plástica antiga? Há de convir comigo que a massa ela veio para facilitar o trabalho e não para complicar. Então se eu posso diluir ela, para que eu vou acrescentar uma resina que vai deixar ela mais dura? Ela fica macia na aplicação, só que ela vai ficar mais dura para efetuar o lixamento. Então é uma questão de lógica. Então a massa tá aqui, uma massa poliéster. Se ela já vem pronta, eu tenho autonomia para eu diluir ela e não aumentar uma carga desnecessária. Então são composições diferentes. Ela vai secar? Vai. Ela vai dar problema no futuro de murchar? Não. Só que ela vai ficar mais rígida. Então se é num local que eu preciso de flexibilidade, a massa rígida não serve. Então fica a dica, a massa poliéster ela veio para facilitar o trabalho da funilaria. Ela foi criada para facilitar o trabalho da funilaria. Então se ela é flexível, para que eu vou deixar ela mais rígida? Beleza? Após efetuar a colocação do thinner, o solvente de diluição, né, o thinner, é só mexer. Tá vendo que ela fica cremosa? Ela fica bem cremosa, tá vendo? Então para que colocar resina se eu posso diluir? Mexer muito bem até ela ficar homogênea.
fazer a aplicação. Como é que ela fica cremosa? Vamos aplicar. Ah, Márcio, mas ficou grossa. Tiner de novo. A massa fica lisinha. Mais fácil para poder fazer o lixamento. Então, toda vez que for fazer uma diluição, é melhor fazer a diluição do que colocar a resina, porque o solvente seca, a resina ela vidra. Cientista é feito de erros e acertos para poder chegar num propósito. Engenheiros, nós trabalhamos com matemática, engenheiro elétrico, engenheiro civil, engenheiro químico, engenheiro mecânico, engenheiro automotivo. Nós trabalhamos em cima de matemática. Através dos erros e acertos, a gente vai adequando até chegar num denominador. O cientista não é diferente. O cientista, ele estuda e ele descobre uma coisa que já existe. Só que ele teve a combinação dos elementos para ele poder chegar no propósito. A engenharia também é a mesma coisa. Aqui na lata tem engenheiro químico. O cara estudou para ele poder desenvolver esse produto. Ele não simplesmente chegou lá, recebeu e falou assim, pode usar. Ele teve um estudo, teve uma técnica, né? A diferença dos brasileiros, que os brasileiros querem inventar. Os brasileiros, eles querem facilitar o processo. Só que por trás de todo o processo que o brasileiro quer facilitar, existe um estudo. Por isso que o cara se formou engenheiro, né? Ele não simplesmente ele chegou lá e chegou naquele denominador e falou assim, a partir de agora você vai usar isso, né? Não, ele estudou, né? O funileiro, o preparador, o pintor, né? O polidor, né? Todos nós, né? Porque eu também me encaixo na categoria, todos nós queremos um serviço mais fácil. Isso é fato. Só que para isso existe uma qualificação. Você não vai chegar do jeito mais fácil pulando etapas. Você tem que passar as etapas corretas. Por isso que existe um manual técnico de cada material. Senão não precisaria, né? Então você vai lá, a polêmica que todo mundo usa é tinta PU, né? Que é o poliuretano com verniz no final. Isso é uma polêmica. São composições alquídicas completamente diferentes. A massa com resina, né? A outra agora, uma mais nova agora, é o controle de lixamento. Essa é a mais nova agora que estão, né? O controle de lixamento, um exemplo, ele é feito de carga mineral. O controle de lixamento automotivo, né? Que todo mundo tá lá, conhece como a Norton, a Mills, outras marcas aí, são cargas minerais, são carvão ativado mineral. Que nem esse daqui mesmo que eu tô usando, curcuma não, é colorífico da natureza.
Então você vai pegar um colorífico mesmo, que é o xadrez que todo mundo está falando aí, você vai falar assim, ah, mas não pode usar. Por que não pode? É mineral. Então são composições, são as mesmas composições, né, de materiais diferentes. Só que um é aprovado para o ramo automotivo e o outro para uso industrial, né? Então essa é a diferença. Agora vamos lá, por que no uso industrial não pode? Então se você for analisar, a tinta PU também não pode, porque a tinta PU ela saiu para uso industrial e não para uso automotivo. Aí com o tempo foi feito adaptações para ser utilizada na linha automotiva. E aí? Então é só uma forma que eu vim para falar para vocês que muitas vezes existe suposições, né, e supositórios e outras coisas mais que muita gente quer falar muito e sabe pouco. Vamos se qualificar, galera. Então a única coisa que eu falo para vocês que a qualificação traz pensamentos positivos e não precisa denegrir ninguém, não precisa citar nomes, não precisa falar mal do serviço de ninguém. Prove que você é melhor, só isso.